na noite de hoje, para falar um pouco sobre o pacote anticrime, a gente convidou um colega nosso, advogado, criminalista de primeira linha, Dr. Leandro Gornick, de Joinville, e logo após, o Alexandre Moraes da Rosa, nosso parceiro também de primeira mão, aqui vai complementar as informações do pacote. Então, vamos começar com o Leandro Gornick. A gente sabe, já tivemos outros eventos, né? É bem informal aqui, não tem muito cerimonial, é uma coisa bem para os associados, mesmo para os estudantes, para a gente atualizar mesmo. Então, Leandro, fica bem à vontade, tá? O Alexandre também, o Alexandre da casa, tu também és da casa, então agradeço o teu aceite ao convite, tá? E a palavra é tua, se dividir o tempo aí, não sei, 40, 50 minutos para cada um, a gente toca direto, não fizemos intervalo para a gente poder aproveitar da melhor forma. Eu, antes de falar a respeito desse denominado pacote anticrime, não poderia deixar de agradecer esse especial e honroso convite feito, né, pelo colega Renato Boabaide, pelo David, pelo Alexandre Moraes da Rosa. Me sinto muitíssimo feliz e, repito, muitíssimo honrado em poder falar para os estudantes, mas especialmente também para os colegas advogados. Eu também quero externar toda a minha satisfação de estar aqui dividindo o espaço com o Alexandre Moraes da Rosa, que eu conheço, hoje eu estava fazendo as contas, o Alexandre há 15 anos. Há 15 anos ele montou um grupo de estudos da BD Const, lá em Joinville, e ele gentilmente abriu as portas do gabinete, na época ele era magistrado na comarca de Joinville. E lá, Alexandre, talvez tu não saiba disso, mas talvez tenha sido um momento decisivo para o desenvolvimento da minha carreira acadêmica, uma imersão mais séria nos estudos. Então, se isso é bom ou ruim, vocês vão dizer ao final, mas a minha presença aqui, em grande parte, é devida à generosidade e brilhantismo conhecido de todos, né, do Alexandre Moraes da Rosa. Quero saudar também a doutora Karine, minha mulher, minha companheira, ajuda demasiadamente na minha vida, no escritório, fora do escritório. E é isso, então, colegas, vamos falar a respeito dos aspectos penais desse denominado pacote anticrime, a Lei 13.964, do dia 24 de dezembro, uma espécie de presente de Natal para a população brasileira. Um presente que, ao meu ver, e espero demonstrar isso, não é nada bom, um presente muito ruim. E não é ruim para nós criminalistas. Certamente, quanto maior for o processo de criminalização, mais trabalho nós teremos. Então, que fique bem claro esse pressuposto. Porque muitas pessoas, ao ouvirem a crítica que parte dos criminalistas, imagina que isso é coisa de gente que defende bandido. E esquece de perceber que, estrategicamente, do ponto de vista econômico, quanto maior for a criminalização, quanto maior for o número de pessoas aprisionadas e processadas, mais mercado nós teríamos. A questão aqui não é uma discussão de defesa daquilo que as pessoas costumam dizer normalmente, defesa de bandido. Aqui é um exercício de cidadania, de definir os rumos do país e analisar criticamente a política criminal que nós temos em nosso país. Pois bem, então eu vou fazer uma fala onde eu vou tratar de pontos específicos da parte penal, e aí a parte processual penal, o mestre Alexandre, ele então faz aquilo que de melhor a gente sempre vê. Caríssimos, só um pouquinho aqui. A primeira alteração, então, que eu vou comentar com os senhores, é a alteração no artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa. Essa é uma alteração que talvez nem deva se tratar, receber essa classificação de alteração. Por quê? Porque ela não mudou nada. A gente tem, na verdade, um jogo de cena. Um jogo de cena, na medida que a situação justificante da legítima defesa e a ação justificada da legítima defesa não mudaram, não houve realmente nenhuma alteração. Esse dispositivo inserido, parágrafo único no artigo 25, ao nosso entender, seria
meramente simbólico, um jogo de cena para a satisfação de alguns setores da segurança pública e também a grande massa da população brasileira que, de forma muito fiel, acredita no milagre do punitivismo como forma de solução dos problemas de segurança pública. Nós vamos perceber que esse dispositivo ele fala, observados os requisitos do caput deste artigo, ou seja, deve existir uma agressão injusta, atual, iminente a direito seu ou de outrem. Deve existir também o uso moderado dos meios necessários, ou seja, não mudou absolutamente nada a exigência legal para a configuração da causa de justificação à legítima defesa. Então, sem medo de ser injusto, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que isso faz parte da propaganda, da execução de algumas medidas atreladas à propaganda oficial do governo que aí está. Então, aquele governador do Rio de Janeiro que fala que é só dar um tirinho por um sniper e resolver o problema, talvez para ele isso seja bom porque o discurso dele ganha simbolicamente algum tipo de força. Mas em termos práticos e essencialmente em termos jurídicos, não muda nada para a configuração da legítima defesa. Então, com todo respeito à eventual opinião contrária, isso nada mais é do que um jogo de cena, um mise-en-scène. Com relação ao limite de cumprimento da pena privativa de liberdade, creio que o Dr. Alexandre vai mencionar alguns dos fundamentos das liminares concedidas no âmbito do STF, na relatoria do ministro Fux. Um dos argumentos para a suspensão do juiz das garantias é justamente a questão orçamentária, que faltariam recursos, então, para o estabelecimento, a criação de novos cargos de juiz para ocupar essa função específica de juiz das garantias. Só que, se nós atentarmos para esse problema, e, de fato, nós temos uma crise fiscal, a mudança do artigo 75, subindo de 30 para 40 anos o limite máximo de execução da pena privativa de liberdade, ela vai na contramão da preocupação do ministro. E o curioso é que nenhuma das instituições que ajuizaram as ADIs se preocupou com a inconstitucionalidade desse artigo 75. Porque, num primeiro momento, a gente pode imaginar que ele não tem nenhum problema de inconstitucionalidade na medida que não é pena perpétua, então não haveria inconstitucionalidade. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, quando nós estabelecemos 40 anos, se nós pegarmos um garoto aí de 20 anos de idade, caso ele tenha uma pena muito elevada e essa pena seja executada no seu limite máximo 40 anos, se ele sair vivo do cárcere, ele sai praticamente para morrer, ainda mais nas condições que nós conhecemos bem dos cárceres pelo Brasil. Então, ao meu ver, haveria aí o primeiro problema, a primeira inconstitucionalidade. A segunda inconstitucionalidade tem a ver com a decisão do Supremo na DPF 347, do estado de coisas inconstitucional. O poder público, a partir do Supremo Tribunal Federal, declarou totalmente inconstitucional as condições dos nossos cárceres. Uma violação sistemática de direitos humanos, isso está lá bem claro na ementa desse julgado. Só que daí, então, por meio de iniciativa do ministro da Justiça, com o apoio do parlamento e certamente com o apoio da população, que é ludibriada pelos discursos eficientistas, se aprova essa majoração de 30 para 40 anos, aumentando, portanto, a situação de inconstitucionalidade já declarada e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. E, por fim, um argumento mais pragmático em relação a isso é a falta de recurso. Eu não tenho como separar recursos importantíssimos a partir da arrecadação e destinar à colocação de mais pessoas por mais tempo nos cárceres. Então, isto por si só já demandaria o ajuizamento de uma ADI para barrar essa majoração de 30 para 40 anos. Aí, nós advogados, precisamos conversar com os conselhos seccionais, com o Conselho Federal, especialmente o Conselho Federal, para que alguma providência
seja tomada nesse sentido. É uma questão humanitária e, mais do que isso, é uma questão também estratégica. Se a gente está falando de política criminal, a gente está falando de um saber estratégico. Eu preciso saber o que eu quero fazer e eu preciso ter uma noção dos possíveis resultados da minha ação. A atividade estatal não pode ser irracional. A atividade estatal não pode ser populista simplesmente para agradar o eleitorado que clama por mais tempo de prisão, porque isso acaba sendo, na verdade, um pacote pró-crime e não um pacote anticrime. Com relação à prescrição, criaram-se, então, duas novas causas impeditivas ou suspensivas da prescrição. Com relação à última ali do inciso 4º, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, lá do artigo 28A do Código de Processo Penal, com relação a isso eu não vejo nenhum problema, já que há um acordo, se suspende o prazo prescricional, assim como ocorre na suspensão condicional do processo. Agora, no que diz respeito ao inciso 3º, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis, aqui a gente precisa fazer uma breve reflexão a respeito dos fundamentos do Instituto da Prescrição. Para que serve a prescrição? Eu aponto 4 fundamentos básicos. Os 2 primeiros, consagrados pela doutrina desde o século XVIII. Se a gente pegar dos delitos e das penas, Beccaria já falava coisas desse tipo. E os mesmos fundamentos vão passando pela doutrina no século XIX, na primeira metade do século XX, segunda metade do século XX. Ou seja, que fundamentos são esses? Quando muito tempo passa, perde-se completamente a função retributiva e a função preventiva da pena. E se a gente se apoiar, por exemplo, no pensamento de Klaus Roxin, além da culpabilidade, para haver delito, também é necessário uma função prática constatável no caso concreto. Então, não haveria razão para punir depois de longos períodos. A prescrição também, ela é importantíssima para delimitar no tempo a ameaça por parte do Estado de exercer o poder punitivo contra a pessoa do acusado. Então, imaginemos que alguém está respondendo um processo e não sabe se vai se dedicar a um curso, a uma faculdade, se casa com uma pessoa ou não, se tem filhos ou não, se pode ou não participar do jogo político. Por isso é importante delimitar no tempo esse poder punitivo do Estado. Para isso também serve o Instituto da Prescrição. E um quarto fundamento que é pouco citado na doutrina seria o uso do Instituto da Prescrição como uma espécie de termômetro do fracasso ou do sucesso de uma política criminal. Se eu tenho muitos casos de extinção da punibilidade pela prescrição, é porque está havendo muitos processos e uma estrutura que não dá conta dessa demanda. Então está havendo uma falha na política criminal. Eu preciso mudar a política criminal. No Brasil, desde os anos 90, a gente faz o contrário. Ao invés de nós constatarmos as falhas na política criminal e mudarmos a estratégia de controle social, da conflituosidade social, o que nós fazemos? A gente começa a mudar a lei, impedindo cada vez mais a ocorrência da prescrição. Só que o problema continua existindo. Eu estava vendo uma reportagem hoje de que no centro do Rio de Janeiro até estátuas de bronze estão sendo furtadas para serem vendidas, ou seja, o sujeito está tão desesperado que ele está arrancando lá o metal para ser negociado. Ou seja, a gente tem uma desconstrução, um desastre econômico que, ao invés de ser trabalhado e atacado, que tem conexão com esse tipo de situação, não é. E aí tudo vai ser resolvido através de uma promessa milagrosa, através de mais crimes, mais penas, menos garantias processuais, porque bandido bom é bandido morto, e aquele blá 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 que a gente escuta em redes sociais ou em qualquer conversa em família. Quando nós atentamos para esses fundamentos da prescrição, a gente começa a se preocupar. Espera aí. Quer dizer que se um eventual recurso de embargos de declaração ou um agravo em recurso especial ou extraordinário, enfim, um desses recursos que nós somos obrigados a manejar quase que diariamente, por conta das falhas na prestação jurisdicional nas outras instâncias,
Se esse recurso ficar sem julgamento durante 5, 10 anos, vamos imaginar situações mais extremas, porque, na realidade, nos meus casos, por exemplo, em menos de um ano, estou tendo resultado no STJ e no próprio Supremo Tribunal Federal. Você inteta um habeas corpus no Supremo, vem uma resposta muito rápida. Mas então, eles, alegando aí um risco de prescrição, impunidade, etc., inseriram essa possibilidade de impedimento da prescrição. O sujeito vai ficar à mercê do Estado até quando? Isso aqui é absurdo, porque tirando a hipótese de crime de racismo e da ação, né, de grupos armados para acabar com a ordem constitucional, Estado Democrático de Direito, existe prescrição. Para quê? Para que nós tenhamos qualidade na prova, para que nós evitemos condenações injustas, para que nós possamos delimitar essa intervenção, ou essa potencial intervenção do Estado na liberdade dos sujeitos. Então, ao meu ver, este inciso seria inconstitucional, ou, no mínimo, totalmente desvinculado aos fundamentos da prescrição, da razão de existir da prescrição. Talvez o impacto prático não seja tão preocupante, mas é possível que isso ocorra. Como eu disse, atualmente eu tenho visto julgamentos muito rápidos no âmbito do STJ e do STF. Não vejo algo esperando, um caso esperando 5 ou 10 anos para ser julgado. Mas aqui se deixa a porta aberta. Agora um ministro, ou um gabinete de um ministro, pode simplesmente chegar e falar, olha, não vamos analisar esses casos porque eles não são urgentes. E deixa aí. E o sujeito acusado fica naquela situação apreensiva. Porque se o recurso não for considerado admitido, eu vou ficar sempre naquela expectativa. Vou ser preso, não vou ser preso, vou cumprir pena privativa de liberdade, restritiva de direitos, como é que vai ficar a minha imagem? Como vai ficar a minha honra? Como vai ficar a minha liberdade? Então, é absurda a inclusão desse inciso terceiro. Com relação à parte especial, os crimes em espécie, aconteceu o que a gente já imaginava, roubo cometido com arma branca voltou a ser roubo majorado. Nós tivemos aí a possibilidade agora de pena duplicada no caso de uso de arma de uso, no caso de roubo com emprego de arma de uso restrito. O estelionato tem uma alteração importante aqui em relação à ação penal. O estelionato, ele passa a ser, via de regra, um crime de ação penal pública condicionada, e aí as exceções estão previstas lá no parágrafo 5º do artigo 171. Uma questão que eu vi, foi tratada num podcast do Criminal Player, que é capitaneado pelo Alexandre e pelo Auri Lopes, a possibilidade até mesmo de revisão criminal, desde que o ofendido, num caso de estelionato, declarasse não ter interesse no processamento daquele sujeito, desde que houvesse ali uma manifestação expressa nesse sentido. São questões que vão provavelmente chegar aos tribunais, a jurisprudência, a gente sabe qual é a tendência, né? A tendência, hoje, eu diria, lamentavelmente, é não admitir a tese, mas ela me parece muito viável, muito factível, muito interessante. E o crime de concussão teve aumento da pena máxima, passou também, como os outros crimes ali, de corrupção ativa, a ter a pena máxima passiva de 12 anos. Muito bem. Com relação à execução penal, uma berrante inconstitucionalidade, violação ao nemo tenetur sede tegere, proibição da autoincriminação, em que o sujeito passa a ser punido se ele não colaborar com a sua identificação junto ao perfil genético. Quando se fala disso, o pensamento mais curto sempre diz, quem não deve, não teme. A questão é a seguinte, até mesmo provas técnicas podem ser manipuladas. A verdade, ela vai depender sempre dos pressupostos.
E num país como o nosso, não se admire se de repente, numa determinada situação, a bagagem genética de um sujeito ser inserido fraudulentamente, clandestinamente, numa cena de crime. A gente sempre espera que isso não ocorra, confiando na bondade dos sujeitos, especialmente sujeitos que atuam no setor público. A maioria, sem sombra de dúvida, é muito proba, muito honesta, mas há a possibilidade. E no jogo democrático nós precisamos fechar todas as possibilidades de emprego arbitrário, de violação de direitos e de condenações injustas. Então, essa nova falta grave inserida aí no inciso 8º do artigo 50 da LEP padece de inegável inconstitucionalidade. RDD, o que era péssimo, ficou pior. Acho que esse é o famoso RDD Max, que já estava tramitando no parlamento há algum tempo, seguindo a linha, né, dessa crença infantil de que o punitivismo resolve problemas de segurança pública. Nós tivemos agora a retirada de uma das hipóteses, mas basicamente as hipóteses de incidência de um sujeito em RDD, elas se mantiveram as mesmas. O que chama mais atenção na mudança que o pacote trouxe é a duração, que antes era de 360 dias, podendo ser prorrogado por igual período, sem ultrapassar o teto de 1/6 do total da condenação. Agora escancararam de vez. Já duração de 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção, por nova falta grave da espécie. Recolhimento em cela individual não mudou nada, as visitas eram semanais, passaram a ser quinzenais. E outra mudança interessante é com relação às entrevistas, exceto com o defensor, tudo vai ser monitorado, tudo vai ser fiscalizado. E as audiências por videoconferência. Essa coisa de videoconferência me preocupa muito, porque se nós estudarmos um experimento da psicologia social, o experimento de Milgram, a gente vai perceber que um dos fatores para o desenvolvimento de estruturas burocráticas e da realização da maldade ao outro, sem sentir dor, sem sentir pena, sem sentir vergonha, é justamente o distanciamento. Então, Milgram demonstra que quando um sujeito não ouve, não vê, não percebe o sofrimento que causa em outra pessoa, ele mais facilmente é capaz de perpetrar maldades de um modo geral, fazer o mal para outro sujeito. Na medida que ele ouve, na medida que ele sente, na medida que ele toca, que ele vê, isso é mais difícil de ocorrer. A gente sabe bem que magistrados, representantes do Ministério Público, agentes de segurança pública e, em alguns casos, muitos advogados, atuam dentro de uma estrutura altamente burocratizada que é a estrutura do sistema de justiça criminal. Essa burocracia faz com que muitas ações se deem de forma automatizada. Não raro a gente tem que fazer embargos de declaração para correção de erro material, porque a sentença é do réu João da Silva, mas lá no dispositivo está Kleber dos Santos. Ou seja, tudo é feito a toque de caixa, mecanizado. E essa falta de contato, essa falta de visualização por parte do magistrado, da pessoa acusada, é um fator que contribui para a aniquilação da condição humana daquele sujeito que está aprisionado. Então, se o Estado cria prisões federais em rincões do país, o que torna o processo logístico mais caro e mais complicado, isso é uma decisão política do Estado, por razões óbvias. Esse Estado tem que criar as condições adequadas. Se é difícil trazer o preso para a sede do foro, vá o magistrado até ele. Aproveita e faz correção, verifica se tem alguma denúncia de tortura, de violência. Esse é o papel previsto na LEP dessas instituições, do juiz, do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas não simplesmente tratar as pessoas como qualquer coisa. Ah, mas se fosse gente boa não estava nessa situação. Bom, então se é para tratar a questão dessa maneira, nada disso aqui faz sentido, então nós devemos abrir mão de qualquer perspectiva democrática, cada um pegue o seu tacape e resolva os seus problemas da maneira que achar
mais adequada. Não esqueça que sempre vai ter alguém com um TACAP maior que o seu. A gente tem Catanduvas, 2006. Campo Grande, também 2006. Porto Velho, 2009. Mossoró, 2009. Brasília, 2018. Charqueadas em construção. Se de repente vier algum dado desatualizado, me perdoe, mas essa é uma pesquisa que eu fiz recentemente, há menos de 30 dias. São praticamente 6 prisões federais de altíssimo custo e baixíssimo resultado. Se esse negócio funcionasse, 2006 para 2020 são 14 anos. Já era para ter resolvido o problema das lideranças das denominadas facções criminosas. Não resolve. E sabe por que não resolve? Porque não se resolve um problema social dessa forma. Você quer resolver, em grande parte, esse problema? Mude a política de drogas. Tenha coragem e regulamente esse mercado, porque se trata de um mercado, e esse mercado é altamente lucrativo. No porto de Itapoá, lá pertinho do Paraná, só esse ano foram apreendidas mais de 2 toneladas de cocaína. Só em um porto. Em 1 mês e meio, talvez. Mais de 2 toneladas de cocaína, direcionadas aos países da Europa. Se a gente pegar o relatório de apreensão da Polícia Federal de cocaína no último ano, nos portos de Itajaí, no porto de Vitória, a gente vai perceber, Santos, que o volume de cocaína apreendida é muito alto. E aí a pergunta que a gente faz na sequência é a seguinte: se isso foi o apreendido, quanto não passou? Se num mesmo porto, em menos de 2 meses, mais de 2 toneladas são apreendidas, é porque, apesar do prejuízo, o lucro ainda é maior. Isso é só um indicativo prático, empírico, desse mercado altamente lucrativo. E se você quer acabar com esse comércio, com esse mercado, você precisa esvaziá-lo. Como que você esvazia um mercado? Bom, um mercado ele vai ser constituído por uma cadeia produtiva, uma cadeia de distribuição e consumidores. Você não vai resolver o problema das drogas, com todo respeito à boa intenção da iniciativa, com o PROERD para a gurizada no ensino fundamental. Você não vai resolver o problema das drogas exterminando a população jovem e negra das periferias, como ocorre com o apoio da população e abertamente discursado no Rio de Janeiro, com o governador Witzel, que agora, de todos, esse é o mais, digamos assim, autêntico, no sentido de que vou fazer isso mesmo, acho a ideia bacana, e ele vai, com isso, capitalizando muitos votos. Eu não vou resolver o problema das drogas com apreensão de 500 quilos aqui, 300 quilos ali. Eu resolvo o problema das drogas esvaziando esse mercado. E isso eu só consigo com estratégia e inteligência. Só que estratégia e inteligência, às vezes, é antipático. E, às vezes, não interessa a algumas pessoas que acabam lucrando com isso. Pois bem, que inconstitucionalidades nós continuamos tendo com o RDD? Agora, mais do que nunca. Violação ao princípio da legalidade, porque, se nós voltarmos aqui nas hipóteses, alguém conhece um aparelho capaz de medir risco? Um riscômetro? Alguém sabe dizer o que são fundadas as suspeitas? Qual é o limite semântico disso? Se perguntarem para minha mãe se eu sou um homem bonito, provavelmente ela vai dizer: olha, você provavelmente é o homem mais bonito do mundo. Agora, se perguntarem de repente para a avó materna dos meus filhos, ela vai dizer que eu sou o pior sujeito, o mais feio, horroroso. Porque isto não é um fato, isto é um conceito. E conceito me impede exercer a defesa. Isso viola o princípio do contraditório, eu não tenho como fazer contraprova. O chefe de segurança faz um relatório, encaminha isso para o Ministério Público e diz que eu tenho fundadas suspeitas de envolvimento com uma grande facção criminosa. Pronto, eu estou ferrado, eu vou para o RDD. Sabe Deus quando vou sair? Então, viola o princípio da legalidade na sua dimensão taxatividade, viola o princípio do contraditório e viola o princípio da humanidade das penas. O artigo 5º, inciso 47 da Constituição da República prevê o princípio da humanidade das penas. As penas não podem ser cruéis. Esta é uma situação de crueldade.
Esta crueldade, ela ocorre porque a nossa sociedade, movida pelo medo, o medo causa raiva, a raiva causa desejo de vingança. Mas isso é desumano. Nesses lugares que aparecem aqui nesse slide, quem é que vai visitar um sujeito? Vamos pegar um sujeito do PGC que foi colocado em Mossoró, no RDD. Quem é que vai visitá-lo? Quinzenalmente. Porque você precisa ter recursos. E quem são os sujeitos que normalmente o sistema de justiça criminal consegue atingir? São esses grandes negociadores de grandes volumes de cocaína que vão, especialmente para o continente europeu ou parte do mundo árabe? Não. É o sujeito mais vulnerável que está na linha de frente. Esse sujeito é totalmente destituído da condição humana nesse modelo. E aí se pensa assim, eu neutralizo esse aqui e resolvo o problema de liderança. Eu não falei há pouco que o mercado é altamente atrativo? As pessoas querem, na sociedade atual, bens de consumo, as pessoas querem status, as pessoas querem frequentar também o Café de la Musique, né? Esses são valores caros a um modelo de sociedade consumista. Sai uma liderança, vem 10 na sequência. É produção em série. Isso quando eles não se matam entre si para ocupar esse espaço. Ou seja, nós estamos fazendo tudo errado se realmente quisermos resolver os problemas de segurança pública. Se a gente quer fazer jogo de cena e continuar lucrando politicamente e até economicamente com esse sistema, aí a gente está fazendo tudo perfeitamente. Houve mudanças também nos prazos de progressão de regime. Eu fiz aqui uma separação básica, dividindo crime comum e crime hediondo, crime comum sem violência ou grave ameaça, crime comum com violência ou grave ameaça. E aí, com relação aos hediondos, nós temos condenado hediondo primário sem resultado morte, com resultado morte, que seja comandante ou tenha algum poder maior dentro de uma organização criminosa. A lei fala em milícia privada, não sei como não foi vetado pelo presidente, reincidente específico sem resultado morte e reincidente específico com resultado morte, né? Então, na medida que os crimes são considerados mais graves, vai havendo um aumento do tempo necessário para a progressão de regime, e aí o aumento, a maior quantidade de tempo efetivo de aprisionamento para a progressão, 70%. Aqui, de novo, na contramão daquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu na DPF 347. Porque se o Supremo Tribunal Federal chega e fala, olha, nosso sistema prisional é caótico, viola sistematicamente direitos humanos, inclusive deve ser pensada uma forma de compensação econômica das pessoas que são mantidas presas nessas situações. Se o Supremo disse isso, como é que eu vou manter as pessoas mais tempo nesse lugar? Então, de novo aqui, inconstitucionalidade, pensando-se numa interpretação sistemática. Saída temporária. Então, quem for condenado por crime hediondo com resultado morte, não vai ter direito à saída temporária quando chegar no regime semiaberto. Muito bem. O artigo 1º da LEP fala que é função da execução penal a promoção da harmônica integração social do condenado ou internado, nos casos de medida de segurança. Ora, se eu não permito o sujeito sair, eu estou contrariando a finalidade que é o princípio fundante do sistema, pelo menos da forma como está legislado. Porque com essas mudanças, com esses recortes, o sistema meio que perde sentido e o princípio não consegue unificar. E aí a gente tem o desfacelamento de todo um programa legislado, repito, porque a gente sabe que na prática não é isso que se verifica, eu não estou fazendo defesa de nenhuma ideologia, ressocialização, reintegração, essas coisas, mas o que está na lei? A gente tem uma mudança que quebra o princípio fundante da execução penal. E é um erro estratégico. Por que é um erro estratégico? Porque é a perda de oportunidade para aferir a conduta do apenado. Eu gosto de fazer essa comparação com pessoas extremamente ciumentas e controladoras. Então, chega lá para o companheiro ou companheira e diz, não, você não vai com essa roupa, você não vai nesse lugar.
com tal pessoa você não fala. Beleza? Enquanto o sistema está ali de olho, controle ostensivo, há uma certa segurança. Mas chega uma hora que a pessoa vai no dentista, chega uma hora que tem que viajar, chega uma hora que tem que ir em algum lugar e não vai ter aquele grau de vigilância. E aí, será que o sujeito vai se comportar da forma que se deseja? Quando eu dou espaço para a pessoa, um espaço que vai ser merecedor na medida que os requisitos legais forem cumpridos, tempo de permanência no regime anterior, bom comportamento prisional, enfim, requisitos objetivos e subjetivos, é bom deixar o sujeito sair, porque assim eu vou verificar se ele realmente tem interesse em se comportar da maneira como a sociedade espera. Essa sociedade nossa, pequeno burguesa, etc., mas é como se espera. E aí, o que acontece? Esse sujeito não vai mais ter saída temporária. É a saída temporária o maior problema de segurança pública no país? Claro que não. Se nós pegarmos o número de pessoas que saem em saída temporária e retornam, é incomparável o número daqueles que retornam, para minha surpresa, porque a primeira saída, eu nunca mais ia aparecer. Eu me achar, não sei como, mas eu ia demorar para me achar, se me achasse. E os caras voltam. Ou seja, isso já é indicativo que o sujeito está se submetendo às leis vigentes no país e à forma de comportamento que esperam dele. Submisso a uma série de injustiças sociais, etc. Então, para mim, é um gravíssimo erro estratégico a vedação dessa saída temporária. E a gente não pode esquecer que a saída temporária está mais vinculada à questão disciplinar, como uma espécie de prêmio, uma forma de manipulação do sujeito para que ele tenha um comportamento ordeiro ali dentro do cárcere, do que os objetivos da pena, das funções da pena criminal. Aqui há uma confusão. Na verdade, para mim, é mais um indicativo do desejo de vingança plasmado agora na lei para a satisfação da opinião pública e a captação de votos desse tipo de eleitor. Livramento condicional mudou, e uma mudança bem séria, não sei se não seria inconstitucional também na medida que viola o princípio da individualização da pena, que é a vedação do livramento condicional no caso de crime hediondo ou equiparado a hediondo com resultado morte. Isso está lá previsto de forma bem rápida no final dos incisos 6º-A e do inciso 8º. Então, havendo condenação nesse tipo de crime, não haverá livramento condicional, o que, no meu humilde entendimento, seria violador do princípio da individualização da pena. A gente tem, no passado, algumas decisões do STF que afastaram, por exemplo, o regime inicial obrigatório fechado, especialmente na questão das drogas. Pode ser que, de repente, o Supremo interprete também dessa forma. Não sei como vai ficar, porque em breve nós teremos 2 baixas significativas de 2 ministros muito importantes no STF, ministro Marco Aurélio e ministro Celso de Mello. Então, quem vai entrar, já anunciaram tempos atrás que seria alguém ferrenhamente, terrivelmente evangélico, isto. Então, daí já complica um pouco, na medida que nós deveríamos ser uma república, um Estado laico. Novos crimes hediondos. Vejam que interessante, aconteceu algo que para mim era inimaginável até bem pouco tempo atrás. Eu acreditava na descriminalização do furto, ou pelo menos na sua transformação em crime de ação penal privada, alguma coisa nesse sentido. Mas, ao contrário, para defender interesses de setores específicos, ou seja, setor financeiro, bancos, colocaram o furto como crime hediondo quando há emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, aqui está bem claro o objetivo. Nós precisamos fazer com que o patrimônio das instituições financeiras fiquem mais protegidos. E a gente sabe que não fica mais protegido. Não existe um dado empírico, vocês podem vasculhar a criminologia de ponta a ponta, desde a etiológica, desde a positivista, até a crítica, nós não vamos encontrar nenhum registro de que mudança na lei gerou decréscimo no índice de crimes. O cometimento ou não cometimento de crimes tem uma
variedade, um leque muito amplo de causas. Então, tem pessoas que não cometem crimes não por causa da lei, mas por conta da sua imagem. Tem outras que cometem crimes por dificuldades financeiras, outras porque querem simplesmente emoção, enfim. Cometer ou não cometer crimes não tem nenhuma ligação com a lei. Isto é algo já demonstrado pela criminologia, especialmente a crítica. Então, nós temos aí roubo, né, entrando com tudo, não mais só a figura do latrocínio como crime hediondo, mas agora restrição de liberdade da vítima virou crime hediondo também. Emprego de arma de fogo não precisa ser arma de uso restrito. O roubo básico, aquele, parado sem um assalto, virou um crime hediondo. Ainda que sem nenhuma lesão grave. Que mais? O roubo qualificado com lesão grave hediondo. Posse ou porte de arma de uso proibido. Comércio ilegal de armas. Tráfico internacional de armas, acessório e munição. E também a constituição de organização criminosa voltada à prática de crime hediondo ou equiparado. Eu não sei, né, a gente não tem informação precisa, mas parece que aqui, aquela empresa que acompanhou recentemente na Índia a comitiva presidencial tem participação direta nesse tipo de alteração. Isso aqui serve para satisfação de interesses econômicos, certamente, desse setor que produz armamento. Para eu fechar, então, e a gente poder ouvir os ensinamentos do Alexandre, eu quero dizer a vocês o seguinte: para mim, não se trata de um pacote anticrime, é um pacote pró-crime. Nós todos aqui, independentemente de estudos acadêmicos, só de frequentar o ambiente prisional, nós sabemos que o cárcere deforma. Nós sabemos que hoje, estava conversando esses dias com um agente prisional lá na comarca, e ele chegou e falou: doutor, é o seguinte, o senhor quer que seu cliente saia do X tal e vá para o X isso. Ele não é vinculado à facção criminosa, ele estava na boca de fumo, ele é maconheiro, assumido, estava na boca de fumo jogando PlayStation lá com o rapaz, foi preso, os dois enquadrados por tráfico. Mas ele não é um sujeito bandido. Trabalhador, filho da mamãe, protegido, carteira assinada, tudo certinho, mas gosta do beck dele. Foi condenado por tráfico. E ele estava num lugar meio pesado. Ele falou: pô, doutor, eu não aguento mais. Tenta ver lá com o pessoal de segurança para me mudar de X. Tá bom. Aí o agente prisional olhou para mim, deu uma risada assim marota e falou: doutor, é o seguinte, nós temos aqui cela do PGC, cela do PCC e temos o seguro. No seguro ficam os DUC e os X9. O seu cliente vai ter que optar por uma facção criminosa, porque se eu botar ele no seguro, ou vão achar que ele é estuprador, e isso é terrível, ou vão achar que ele é X9, e isso é terrível. Ou seja, um jovem, quando adentra nas prisões, ele tem que fazer uma opção. Ele vai ser da A, do B, batizado ou não, ou simpatizante. Isso já é mais do que suficiente para evidenciar o erro estratégico pelo pacote que se diz anticrime, mas na verdade é pró-crime. Provavelmente muitos de nós, se fosse inserido na cultura ou na subcultura prisional, a primeira coisa que ia procurar é maneira de sobreviver dentro desse ambiente. E se a maneira de sobreviver dentro desse ambiente mais fácil é aderindo, é sendo batizado, é jurar fidelidade a uma fraternidade, então vamos seguir esse caminho. E uma vez feito isso, não tem volta, porque tu só sai morto ou pregando a palavra do Senhor nas igrejas aí neopentecostais. Complicado? Então, há um erro estratégico. Essa é uma realidade negada pelos aparelhos ideológicos de Estado e pela grande mídia. A maior parte das pessoas, da população em geral, não percebe isso. As pessoas são, o Daniel Kahneman, um livro que o Alexandre usa muito, as pessoas são naturalmente preguiçosas, elas gostam sempre de buscar soluções fáceis. Eu sempre brinco, é por isso que o programa do Chaves faz tanto sucesso, ou as músicas do Ramones, porque elas são repetitivas, elas pegam, esse é o sucesso dos jingles, etc. Porque nós somos naturalmente preguiçosos. O pensamento crítico, a análise criteriosa, a reflexão é cansativo, é antipático, digamos assim.
Então as pessoas, a maior parte da população, acreditam que aumentando penas, criando novos crimes, matando pessoas, aprisionando, enfim, vamos resolver problemas de segurança pública. Isso caracteriza o eficientismo penal. O eficientismo penal é um modelo de política criminal muito ligado ao neoliberalismo. Então, no neoliberalismo, nós vamos ter, de forma bem breve, uma estabilidade monetária, teto de gastos, nada de investimento na área social, câmbio livre, e aí quem abastece veículos sabe bem hoje, né? Coisa bem diferente do que prometeram. Nós vamos ter incentivos fiscais para os mais ricos, redução salarial, desemprego estrutural. A rapaziada fazendo o Uber, né? Uber, iFood, aquele Eats lá, verdinho, e assim vai. Aniquilamento de sindicatos, e aí você não tem mais quem te defenda nessa relação entre empregador e empregado. Redução, enfim, de direitos sociais. E aí vem aquela necessidade no campo das políticas de segurança pública. Vem a necessidade de repressão e extermínio daqueles que são rotulados como inimigos públicos. Não é todo bandido, é só determinado setor. No caso brasileiro, é um setor que tem sexo, pigmentação, classe social, grau de instrução e tipo de crime. Então, basicamente, nós vamos eliminar quem? Os perigosos. Não é o sonegador. O meu colega advogado tributarista fala: pô, Leandro, mas o meu cliente é empresário. Tá, tudo bem, mas se ele viola a lei penal, segundo o conceito básico, então ele é bandido também, não é? Não era para ser assim? Era para ser assim, não é? Muito bem. Nós vamos ver homens jovens pobres, negros, de baixa escolaridade, especialmente vinculados a tráfico de drogas e a crimes patrimoniais sendo exterminados, em maior ou menor escala. E o extermínio não é só com a eliminação da vida, é a aniquilação discursiva. É o fim da possibilidade de participar daquele círculo de comunicação, da comunidade discursiva, como diria lá o Habermas. Na ordem neoliberal, caríssimos, impera também a razão competitiva. Dardot e Laval são pensadores franceses. Tem um livro muito festejado aqui no Brasil que fala da nova razão do mundo, né? O neoliberalismo como nova razão do mundo. As pessoas estão em constante competição. Competição, critérios de avaliação, eficiência. Então, nós vamos ver individualismo crescendo, consequentemente, fragmentação social e exclusão social, ou seja, negação do outro. Os sujeitos pensam de uma forma contábil. Quanto que eu ganho aqui? Isso é bom ou ruim para mim? Se for ruim, não quero saber. Não vou ficar perdendo tempo ajudando os outros. Tenho que ganhar, eu tenho que lucrar. Porque se eu não lucrar, eu vou ser solapado pela onda neoliberal. Narcisismo, fenecimento da solidariedade, e isso gera também estímulo à agressividade. O neoliberalismo é um lugar que dificulta dois sentimentos fundamentais que controlam as ações humanas: o sentimento de culpa e o sentimento de vergonha. Sabe aquele ditado assim que o sujeito fala: eu sou pobre, mas sou limpinho? Isso é muito sério. Porque quando ele fala isso, sou pobre, mas sou limpinho, eu estou dizendo que ele tem orgulho, ele não sente vergonha, e apesar das dificuldades financeiras, se manter dentro da regra legal. O que segura... Freud dizia isso, né, já há bastante tempo. Aí vem as contribuições da psicanálise, e o Alexandre também é papa. Eu preciso estimular no sujeito culpa e vergonha se eu quero ter maior controle das ações. Agora, se o imperativo é gozar, gozar sem limite, viver sem outrem, por que eu vou respeitar a lei? Vergonha é ser pobre. Vergonha, humilhação, é ficar sendo pobre. Se eu tiver que cometer delitos como tráfico de drogas, furto a caixas eletrônicos, roubos, sonegação, corrupção. Se fala muito de corrupção. Cadê aquele político romântico? Aquele político idealista? Ele é prestigiado pela população? Não, ele é Caxias. A população
ela é refletida na qualidade do parlamento, na qualidade dos gestores. É muito fácil falar da classe política como se fosse um espectro e não perceber a maneira como nós estamos comprometidos com esse quadro atual. Então, nós temos raízes silenciadas do fenômeno criminal que estão vinculadas à injustiça social, ou seja, à violência estrutural, à violência do modelo capitalista, especialmente neoliberal. E nós também temos uma violência institucional muito grande, que é o controle que o Estado exerce, especialmente contra os despossuídos. Porque quando o sistema atinge um sujeito mais poderoso, simplesmente a exceção confirma a regra para dar legitimidade a toda a violência implementada contra os de sempre. A criminologia crítica aponta caminhos alternativos. Se a gente pegar textos do professor Alessandro Barata desde os anos 80 e de outros criminólogos críticos, propondo programas de política criminal e ações do Estado diferenciadas, nós vamos encontrar as respostas. O problema é que a gente vive num país em que não ler é motivo de orgulho. Censurar livros é aplaudido por muitos. Destruir bibliotecas também é algo trivializado. Então, caríssimos, assim, nós advogados, nós temos uma atividade dentro desse sistema de justiça criminal muito importante. No campo da política de segurança pública ou da política criminal, é uma atuação mais restrita, mas é necessário que em cada processo que nós atuamos, é necessário que nós tenhamos o compromisso de fazer esse trabalho da forma mais ética, da forma mais séria possível. E se nós conseguirmos impedir que um sujeito fique dentro do sistema prisional um dia sequer a menos, isso já é uma grande vitória. Então nós precisamos nos organizar, obviamente, através das instituições, né, a CRIMESC, OAB, nós precisamos nos organizar e resistir a isso de forma mais estratégica. Mas, independentemente dessa atuação em grupo, individualmente, em cada um dos processos, nós precisamos ter consciência dos efeitos negativos do cárcere e da forma que nós somos convocados a atuar sempre, ou seja, em defesa da liberdade. Muito obrigado pela atenção de todos.